Louvado seja o nome do Senhor. É, já foi falado várias vezes essa palavra, mas ela também serve para mim. Eu não posso ter oportunidade depois de momentos emotivos. E é um privilégio pertencer à igreja Manancial Fonte de Vida. Eu estava vendo um vídeo hoje das comemorações em Dia do Pastor. Eu vi quando o Carlinho pediu para toda a igreja subir até esse altar. Uma homenagem justa, honesta e sincera. Porque dentro das datas existe a data do pastor. Mas a gente, principalmente quem conhece ele há mais tempo, sabe que todo dia ele tem atitude de pastor. Porque uma coisa é você ter um dia para comemorar aquele cargo que você tem. E outra coisa é você ter a atitude desse mesmo cargo. E a gente sabe que o nosso pastor, durante 365 dias no ano, e quando esse ano tem mais um dia, ele tem atitude de pastor. Eu ontem tive o privilégio de ficar o dia todo aqui com ele. Eu falo privilégio e não estou falando por falsa modéstia. Porque o pastor, o jeito dele é esse. Eu já vou ministrar a palavra. Mas como hoje é o dia dele, por que eu estou falando que as atitudes é de pastor? Ele está cortando o aipim, evangelista Jaco, mas está prestando atenção no que está acontecendo no gabinete. Ele está prestando atenção no que está acontecendo no gabinete, mas ele está indo lá fora para ver se tem alguém parado. Ele está indo lá fora, ele está recebendo o telefonema de alguém pedindo uma ajuda. Esse é o jeito dele. E ontem, antes de eu ir embora, já por volta de 7 horas, eu fui me despedir dele, pastor, até amanhã estamos juntos. Ele, vaso, tem como você lavar os banheiros para mim? Eu falei, sem problema nenhum, pastor. Fui lá e lavei, e o nome do Senhor continua sendo glorificado. Abra sua Bíblia. Antes de abrir a Bíblia, queria pedir o Daniel para ficar de pé. Olha, para descontrair. O Daniel falou que ele veio de pão e eu de vinho. Esse é o Daniel. Falou que veio de pão e eu vim de vinho. É por causa da Santa Ceia. Esse aí é o Daniel, que fala que Pedro era surfista. Enfim, deixa isso quieto. Abra sua Bíblia rapidamente. O tempo não para. Lucas capítulo 15. Eu achei que o nosso jovem Wesley ia entrar no mistério que o Senhor me deu. Lucas capítulo 15, todos conhecem. E a gente vai tentar falar alguma coisa dentro de um texto de Santa Ceia, mesmo com esse texto. Capítulo 15, a partir do versículo 11, a Bíblia vai nos narrar assim. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Repita comigo, porcos.
Ali ele desejava alimentar-se das alfarrabas que os porcos comiam, vírgula, mas ninguém me dava nada. Ponto. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai tenho pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar. Diga comigo, preciso me arrumar. Voltar para o meu pai e me dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Até aqui podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. A gente está diante de um texto bem conhecido, onde um pai com 2 filhos, e esse pai, na representação aqui, é o próprio Senhor Jesus. Mas é contada uma parábola lá no início da primeira parábola, que é a parábola das ovelhas perdidas, acerca dos fariseus, e entendeu o que o Senhor queria falar. Pois bem, então quando o mais moço, mais novo, pede a sua herança, o pai prontamente reparte. Então, se tem repartição, é porque o outro ficou com aquilo que lhe cabia. Então, o mais novo, não demorando muito tempo, provavelmente pediu a herança, e quando a mesma saiu, não pensou 2 vezes. Em vez de refletir para ver se aquilo que ele tinha pedido e a atitude que ia tomar era conveniente e certa, não. A Bíblia vai relatar que ele prontamente sai, leva com ele parte daquilo que ele recebeu do seu pai e gasta tudo, acaba tudo. Mas a Bíblia vai dizer que aquele país veio uma fome. Eu já ouvi aqui falar que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. E quando vem a fome, ele olha para a sua condição, para o seu estado lastimado, e não tem para onde correr. Não tem o que fazer. Não tem a quem recorrer. De tal maneira que ele vai pedir emprego. E a única coisa que ele arruma é tomar conta de porcos em um campo. Agora, o que me chama a atenção, que a Bíblia vai dizer que ele deseja comer aquilo que os porcos comem. Mas veja bem, o desejar não quer dizer que ele come. O desejar não quer dizer que Deus permite que ele come aquilo que os porcos comem. O desejar não quer dizer que ele vai ser tão humilhado. Sabe por quê? Porque na qualidade de filho, independente do que você fez, você não pode tirar a paternidade celestial. Ele é pai mesmo quando tu erra. E ele vai preparar uma oportunidade para você. Escuta-me, ele está desejando comer aquilo que os porcos comem. Mas tem uma vírgula. E eu fico tentando entender que todo texto, depois de uma vírgula, tem um outro contexto dentro do mesmo texto. Se eu passar uma mensagem de manhã para o pastor escrita, falando assim: pastor, estou chegando. Ponto. Provavelmente, daqui a alguns minutos, eu
estarei nesse lugar. Agora, quando eu, pastor, estou chegando, vírgula, depois do almoço, eu até vou vir, mas é depois do almoço. Então, tem um texto, tem uma vírgula, eu vou vir, mas tem um contexto dentro do mesmo texto. Por que eu estou falando isso? Ele deseja comer, mas tem uma vírgula. Olha o que o Senhor coloca no meu coração. Como a palavra é dele, é ele que coloca a vírgula onde ele quer. Então você ainda não entendeu. Talvez você esteja desejando comer alguma coisa ou tomar alguma atitude que não é da vontade dele. Ele vai te frear, nem que seja com uma vírgula. Quando ele coloca essa vírgula, e a Bíblia vai dizer, e nada deram ele. Deixa eu te falar uma coisa. Noite de ceia. Noite de arrependimento, comunhão, unidade. Filho, escute isso. Filho não come aonde come porcos. Filho tem uma mesa preparada. Filho não come aonde come porcos, ainda que dissolutamente gasta tudo que tinha. Mas a Bíblia vai dizer que ele cai em si e vai se arrumar. Sabe o que eu imagino? Se está numa condição completamente desfavorável no que se diz respeito a material e financeiramente, não é a estética de roupa que ele vai colocar. Ele vai se arrumar, ele vai dar um jeito na sua vida espiritual, porque ele assume a responsabilidade. Senhor, foi eu que pequei, foi eu que errei, já não sou digno de ser chamado, mas aonde há arrependimento, há milagre. Aonde há arrependimento, há milagre. Se eu pudesse, o nosso irmão Vitor levantou a mão ali, eu lembro uma quinta-feira que ele pregou aqui sobre a dracma perdida. Agora, tem o irmão, porque o texto vai falar que foi repartido. Se a herança pertence aos filhos, um vai e leva, o outro fica. O problema não é herança. O problema é que muitas das vezes a gente tem herança, mas perde a presença. Não adianta ter herança e perder presença. Agora, por que os dois estão perdidos? Porque aquele que ficou na casa tem herança, tem o pai, mas não tem a presença. Por quê? Porque quando o seu pai volta, em vez dele se alegrar pelo seu irmão que voltou, ele fica também indignado. E deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém que tu conhece, seja da manancial fonte de vida ou não, se é irmão, abraça. Se é irmão, beija. Se é irmão, vai. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a gente precisa chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegra. E o irmão volta e eu fico indignado, eu não estou vivendo o que a palavra me dá para viver. Como é que alguém que voltou, o pai representado pelo próprio Jesus, que tem toda a autoridade, se ele está perdoando, quem sou eu para ficar indignado com a volta? Ah, mas ele pecou. Ah, mas ele gastou. Escuta, a Bíblia vai dizer que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ficou com a herança, ficou na casa, mas estava desligado. Está na casa, tem herança, mas a presença não condiz com aquilo que ele está vivendo. Porque não consegue perdoar o irmão que voltou. Na semana passada, o pastor dirigindo o culto trouxe uma oportunidade, tanto para o Douglas da Anastácia como para o Isaac.
O Douglas, na sua fala, ele disse que Pedro perguntou ao Senhor quantas vezes preciso perdoar. E o Senhor falou para ele, 70. 70 vezes 7, 490. Se tiver perdão todo dia para um dia do ano, dá 365. Ainda falta 125 que está sobrando. O Senhor está dizendo, de maneira alguma guarda rancor. De maneira nenhuma leva consigo aquilo que vai te trazer angústia, aquilo que vai te trazer rancor. Agora o Isaac vai falar de Pedro também, que Pedro estava esperando o dia de Pentecostes, e depois que ele é revestido, ele prega 3.000 almas aceitas. Ninguém que não consegue perdoar consegue ser revestido. Ninguém que consegue perdoar não pode ter revestimento, porque não é um revestimento comum, é um que vem do céu. Precisa ter um coração quebrantado e contrito, a qual ele não rejeita. E como, para mim ganhar 3 almas, para mim no sentido não literal, porque não sou eu, é por ele. Ele é revestido. Agora ele ganha 3.000 almas. Como é que está o coração de alguém para ganhar 3.000 almas? Porque não prega nada que é daqui. Prega o que é de lá. E o que é de lá tem que estar com o coração vazio para ele entrar e fazer morada. Volta para o texto. O problema do irmão, que provavelmente achou que a atitude do filho mais novo, lógico que a mesma foi errada. Pastor, essa semana passada, porque hoje é o primeiro dia da semana, conversando algumas coisas acerca, ele nem sabia que era essa palavra que eu ia dizer, mas ele fala alguma coisa que está dentro desse contexto. Se a representatividade do Pai aqui é o próprio Jesus, por que que ele deixa aí sabendo que vai dar errado? Muitas vezes Deus vai permitir, sabendo que você vai errar, mas você precisa ter as suas próprias experiências. Escuta. Talvez você chegou nesse lugar como filho pródigo, dizendo que não é digno de ser chamado de filho. Só que agora particularmente eu, entendo que todos que passaram daquele portão para dentro, foi o Senhor que trouxe para participar da mesa. Tu não vai comer com porcos nessa noite. A mesa está posta. A mesa está posta. E o nome do Senhor será glorificado. E nessa noite tem pão e tem vinho. Tem mesa farta para você. E deixa eu te falar outra que eu lembrei aqui agora. Diaconisa Jamires, lá na Tinguá, ministrando uma santa ceia, ela falou que a gente se prepara para uma ceia, quando a gente se prepara para a próxima ceia, quando ainda está ceando essa agora. Então, deixa eu te falar uma coisa. O meu e o teu adversário vai tentar fazer com que na próxima você dê um de filho pródigo. Mas diz para ele, eu até pequei um dia, eu até gastei herança, mas ele me recebeu de novo. 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 Eu estava perdido, mas como nosso irmão Ed falou, ele te achou. Ele te achou. E talvez ele te achou nessa semana. Por quê? Porque ele sabia que a mesa ia estar posta. Ninguém vai ficar de fora. Não, tu não está entendendo. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ficar de fora dessa mesa.
Eu já falei aqui, não custa nada repetir. Porque o Espírito Santo nos traz a lembrança. Um dia, William, eu também estava perdido. Perdido em Madureira. Perdido no Meia. Perdido na Abolição. Perdido em Pilares. Perdido em Vila Isabel. Perdido na Tijuca. Mas quando chegou a hora dele me achar, não, você não está entendendo. Talvez tu chegou nesse lugar, já ficou perdido por tantos lugares, já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Mas não há lugar melhor. Tinha dinheiro, tinha herança, mas não tinha presença. Não adianta, meu querido. Quem é do altar tem que ficar no altar. Quem é do Senhor é do Senhor. Eu vou contar de novo, porque alguns aqui não estavam. Tem o Joel que chegou agora, seu filho, sua esposa, sua nora. Joel, escuta. Madureira. Viaduto de Madureira. O colega foi lá, pega a cerveja. Coloca no copo. Um brindar. Ei, tá maluco? Só lembro de ter falado assim. A partir de hoje, eu não bebo mais. Porque ele me achou. Eu estava perdido e ele me achou. E olha, rapaz, eu tenho que glorificar muito a Deus. Porque ele me achou, me fez conhecer e depois me deu um presente. Ser ovelha do pastor Ademir Trindade, a qual na sua simplicidade nos orienta, nos aconselha. Pastor presidente, dia do pastor. Dá oportunidade para a gente ministrar e ainda com dupla função hoje, mas dá fazer aquilo que não é meu. Aquilo que é dele, aquilo que é dele. É dele, é para ele, é por ele. E são todas as coisas. Ficai de pé, por favor.